Saudações, saudações, galera! Estamos de volta aqui para falar com vocês sobre o sistema articular. Já comentamos a respeito das articulações fibrosas. E agora vamos continuando aí com as articulações cartilagíneas. Bom, pessoal, as articulações cartilagíneas, assim como as fibrosas, não possuem uma cavidade articular. Insisto, não há entre os ossos que se articulam nesse tipo de articulação um espaço, né? Não há cavidade articular. E essas articulações cartilagíneas permitem pouco, anfiartrose, ou não permitem movimento, sinartrose, certo? Vejam aí uma semelhança das articulações cartilagíneas com as fibrosas. O tecido que encontra-se entre os ossos que se articulam, pela definição, você já sabe, é cartilagem. Ou encontraremos cartilagem hialina conectando os ossos, ou fibrocartilagem. São dois os tipos de articulações cartilagíneas, as sincondroses e as sínfises. E é a respeito delas que nós vamos falar particularmente agora. Sincondroses, que nome, hein? Bom, mas as sincondroses, ou assincondrose, é um tipo de articulação cartilagínea na qual o material de conexão é cartilagem hialina. Notem, né, pessoal? Isso é uma definição. Um tipo de articulação cartilagínea na qual o tecido, né, o material que une os ossos, que conecta os ossos, é cartilagem hialina. Um exemplo de sincondrose é a cartilagem epifisial, que une a epífise e a diáfise de um osso longo em crescimento. Já mostramos aqui uma radiografia em que aparece um osso longo, né, a tíbia e o fêmur, com o que parecia ser falhas, mas não são, são cartilagens epifisiais. É como se fosse uma zona de crescimento ósseo. Funcionalmente, uma sincondrose é uma sinartrose, pois as sinartroses não produzem movimento. Então, sincondrose não produz movimento. Eita, tô gago aqui hoje, hein? As sincondroses tornam-se sinostoses. Lembra? Uma sutura se torna sinostose. Há um apagamento da sutura, por quê? Há uma deposição óssea ali. E uma sincondrose, pessoal, também vai se tornar uma sinostose. Ou seja, a cartilagem hialina que está entre os ossos que se conectam some. Então a cartilagem epifisial some. Mas some por quê? Porque nós atingimos a maturidade do nosso esqueleto. Então eu posso definir que uma sincondrose, que é um tipo de articulação cartilagínea, é uma articulação temporária. Ok? Ela some com o tempo. Olha aí um esqueminha bacana. Então você tem aqui um osso infantil, né? Olha aqui a face articular, com a cartilagem revestindo, né? A epífise do osso, que quer dizer a extremidade do osso, e uma área aqui, ó, a cartilagem epifisial. Já no osso adulto, notem, não tem mais cartilagem epifisial. O que aconteceu aqui, pessoal? Uma sinostose, ok? Essa área de cartilagem foi soldada por tecido ósseo, sumiu, apagou, foi-se embora. E a cartilagem epifisial, como nós já falamos, é um exemplo de sincondrose. Olha aqui, pessoal, o aspecto radiológico que eu falara com vocês agora há pouco. Está aqui o fêmur, olha isso aqui. Isso não é uma falha, isso não é uma fratura ou qualquer lesão óssea. Isso é uma cartilagem epifisial. É que no raio-x ela parece invisível. Ó, isso é uma sincondrose. É uma articulação onde a epífise do osso articula-se com a diáfise do osso por meio de cartilagem hialina. Aqui na tíbia, ó, ocorre a mesma coisa. Isso não é uma lesão, isso não é uma fratura, isso é cartilagem epifisial. Tende a sumir. Então, a sincondrose é uma articulação temporária.
E as sínfises? Outro tipo de cartilagem, outro tipo de articulação cartilagínea. Vejamos, a sínfise é uma articulação cartilagínea cujas faces articulares, e relembrando, faces articulares são aquelas áreas específicas dos ossos que entram em contato numa articulação. Essas faces articulares da sínfise, elas são recobertas por cartilagem hialina, mas não é isso que nos interessa. O que interessa é que há um disco plano e largo de fibrocartilagem entre essas faces, né? Então, as articulações cartilagíneas do tipo sínfise se caracterizam por ter um disco, né? Uma estrutura fibrocartilagínea entre as peças ósseas que estão se articulando. Olha que interessante, uma dica. Todas as sínfises ocorrem na linha mediana do corpo. E aí, sínfise púbica é um exemplo. Trata-se de uma anfiartrose, né? A sínfise intervertebral é outro exemplo. Trata-se de uma anfiartrose. Sínfise manúbrio-external, aí já é uma sinartrose. Todas no plano mediano do corpo, pessoal. Nós encontramos, pessoal, também sínfises na articulação do manúbrio com o corpo externo, né? Que é a que eu denominei agora de sínfise manúbrio-external, e entre os corpos vertebrais, que é a sínfise, ou que são as sínfises intervertebrais. Veja aqui, ó. Observa aqui o segmento lombar da coluna vertebral, corpo vertebral se articulando com outro corpo vertebral, tendo fibrocartilagem entre os dois, isso é caracterizada uma sínfise. Qual o nome dela? Sínfise intervertebral, pois é uma sínfise entre vértebras. Aqui tem o externo, né, com as suas 3 porções: manúbrio, corpo do externo, processo chifoide do externo. Fez-se um corte, e agora um corte no plano coronal, e nós apresentamos isso aqui, ó. O manúbrio do externo articula-se com o corpo do externo, contudo, há um disco plano de fibrocartilagem entre os dois. Então, esta articulação caracteriza-se como sendo uma sínfise. E funcionalmente, Luciano? Bom, ela produz movimento? Não. Então, o que é? Sinartrose. Olha aqui que beleza, a sínfise púbica, pessoal. É uma articulação muito interessante nas jovens meninas, né, mulheres, porque na gravidez a sínfise púbica ela tende a ceder graças ao efeito de tantas outras substâncias, mas em especial a relaxina, que é um hormônio liberado pela mulher gestante. Deixa não só a sínfise púbica, como outras, nós aqui estamos tratando das sínfises, deixa a sínfise mais maleável, digamos assim, porque o novo ser está sendo gerado dentro do útero, e o útero é grande, precisa estar bem encaixado aí na cavidade pélvica. E aí uma sínfise púbica, né, humana, veja, osso do quadril, articulando com o osso do quadril contralateral, tendo uma peça de fibrocartilagem entre os dois. Isso caracteriza uma sínfise. Vamos deixar as articulações sinoviais, então, para a próxima, meus amigos. Eu vou fragmentando aí, vou seccionando as aulas. Vimos as articulações fibrosas, vimos as articulações cartilagíneas. Vamos conhecendo devagarinho, porque são muitos nomes novos. Lembrem-se, fale o nome, escreva o nome, leia o nome, estude de forma integral, apresente os novos nomes ao seu cérebro e você aprenderá. Aprender é um processo complexo, exige disciplina nossa, determinação. Então, na próxima, pessoal, eu voltarei aí com articulações sinoviais. Forte abraço, beijo grande, saúde!